como corrigir falhas na estrutura, na estruturação do nosso bolo. Olá, sejam bem-vindas a mais uma aula importantíssima aqui. Eu sou a Gi e hoje eu estou aqui com um tema importantíssimo sobre a estrutura do bolo. Eu sou a Gi e eu ajudo confeiteiras a faturarem acima de R$5.000 todo mês fazendo bolos memoráveis de dentro da cozinha de casa. E se você é nova por aqui e ainda não arrumou seu caderninho de anotações, já arruma o seu caderninho porque essas dicas são valiosíssimas. São dicas de curso, mas não conta pra ninguém, guarda só pra você. Anota no seu caderninho, se você ainda não fez o seu caderninho ali, né? Faça o seu caderninho e uma dica, leva pra cozinha. Sempre que você tiver alguma dica, tá ali do seu lado. Essas lives, essas aulas, elas ficam salvas aqui no Instagram, fica salva também aqui no canal do YouTube, Confeitando com a Gi. Então, se você quiser reassistir essa aula também, se você pegou ela no meio, pode vir e assistir novamente, tá bom? Realmente essas aulas aqui é para criar um grupo de confeiteiras memoráveis para que vocês consigam resolver problemas que às vezes são problemas pequenos, mas são problemas que atrapalham o seu dia a dia. Problemas que às vezes causam insegurança, medo e vocês ficam aí travadas sem conseguir executar bem o trabalho, tá? Se você já chegou até aí agora, deixa o seu like, compartilha com algum amigo ou amiga que é confeiteira, caso você não é confeiteira, tá? E é muito bom ter você aqui. Então vamos para o nosso tema. Quais problemas que podem acontecer na estruturação do bolo? Que, enfim, pode desestruturar tudo, o seu bolo cair, ou às vezes ele não cai, mas ele fica torto. Então, quais os problemas que acontecem com o seu bolo, que ele vai fazer dessa forma e como você pode fazer para corrigir esses problemas. E a correção do problema, eu digo, não é depois que aconteceu, tá? Você vai conseguir corrigir antes mesmo de fazer o seu bolo. Então, você já vai saber exatamente como fazer corretamente para não acontecer um problema desse, tá? E se por acaso aconteceu algum dia com você agora, você vai saber por que aconteceu. Então vamos lá. Quando a gente monta um bolo, é como se a gente estivesse montando uma estrutura de uma casa realmente, né? A gente vai estar ali colocando tijolo por tijolo e cimento para montar uma parede. Só que existe uma técnica, né, envolvida no meio disso tudo. Assim também é na hora de montar a estruturação do bolo, né? Então, para montar o bolo, você tem a massa, que é como se fosse o seu tijolinho ali da parede. Você tem a sua massa, né, que você trabalha, se é um método espumoso, se é um método amanteigado, né? Você tem a sua massa ali e você precisa colocar o recheio nessa massa. E essa massa também você vai umedecer, vai colocar calda. Então, são vários fatores que a gente tem que ir observando. Massa, recheio, calda, cinta de contenção. Cheguei num ponto aqui bem interessante. O que seria a cinta de contenção? Se você está começando agora na confeitaria e ainda não sabe o que é uma cinta de contenção. A cinta de contenção a gente coloca para segurar o recheio dentro do bolo, tá? Não que o seu recheio vai ficar mole também e essa cinta vai segurar ele ali, tá? Não é isso. Porque o seu recheio também ele tem que ter estrutura, tá? Porque se o seu recheio também for mole demais, não há cinta de segurança que segure. Cinta de contenção que segure ele ali, tá? Boa noite, pessoal que tá entrando. Pri, Cibele, Thaís, boa noite para vocês. Sejam bem-vindos a mais essa aula riquíssima. O nosso tema aqui hoje é a estruturação do bolo, tá? Quais os problemas que podem acontecer e como a gente faz para resolver esses problemas de uma vez por todas. Você nunca mais vai ter problemas com a estruturação de bolo depois que você entender todos esses detalhes. Então vamos lá novamente. A sua massa, ela não pode ser uma massa que vá ficar molhada demais. Então, se você molhar demais essa massa com a calda, essa massa sua,
ela vai ficar muito fofinha e quando você colocar o recheio, que no caso ele vai ficar um pouco pesado, como se fosse o cimento para você montar a parede, quando você colocar o recheio ali, o que ela vai acontecer? Ela vai ceder e essa calda vai escorrer. E esse recheio, se ele tiver muito líquido, né, ele não tiver na consistência ok, legal ali dele, o que acontece também? Ele vai começar a escorrer pelas laterais do seu bolo. Por mais que você tenha colocado uma cinta de contenção em volta desse bolo para conter o recheio, se ele tiver líquido, se ele não tiver ali na consistência ideal, esse recheio vai vazar. E a cinta de contenção? Como que a gente faria essa cinta de contenção? Se o seu bolo é um bolo mais alto, né, você vai montar camada por camada em cima, a cinta de contenção, a gente faz ela, eu pelo menos costumo fazer essa cinta de contenção com chantininho. E esse chantininho, ele precisa estar estabilizado e na textura correta também. Ou seja, ele precisa estar aveludado, porém ele tem que estar firme, porque se esse chantininho tiver mole, ele não vai segurar o recheio ali dentro e ele vai começar a escorrer pelas laterais do seu bolo. Então é um conjunto de fatores, você percebe? Você consegue entender que uma coisa leva a outra? E que uma falha num detalhe que você tem pode atrapalhar tudo? Então é isso, são detalhes que você precisa ir ajustando para você conseguir chegar no ponto ideal. E mais uma vez eu falo aqui da nossa amiguinha balança. Então sem a balança vai ficar complicado você conseguir manter esse padrão e manter essa estrutura toda, porque ela vai ser muito útil para você nesse sentido. Se você faz um recheio sem medir, sem pesar, e o seu recheio cada hora tá com uma medida diferente, vai ser difícil você dar o ponto nele, certo? Então, você tem problema com isso. Se você não faz a medida também na hora de fazer o chantininho, mesma coisa, ele pode dar errado. Mesma coisa com a quantidade de calda que você coloca, tem que ser uma quantidade padrão por camada, para sempre que você colocar ficar molhadinho, porém não ser em excesso para vazar. Porque às vezes a gente quer molhar, deixar o bolo bem molhadinho, mas tem um limite, você tem que chegar nesse limite exato. Para as minhas alunas, né, que estão no curso, eu sempre mostro exatamente esse limite que você precisa ter, né? Se você quer aprofundar um pouco mais, eu tenho um curso onde eu ensino tudo isso. Porém, esse curso agora não está disponível, mas eu te aconselho permanecer aqui comigo e todo dia às 23 horas você vir entrar aqui. Eu vou estar passando dicas todos os dias, tá? E as aulas também ficam salvas aqui. Se você quiser entrar também para a lista de espera e aguardar uma nova turma do curso, lá na minha bio do Instagram tem um linkzinho que você pode entrar lá também, deixar, se inscrever lá e assim que tiver a nova turma, pode ter certeza que eu vou te avisar, certo? Então, gente, todos esses detalhes você tem que observar, tá? Massa, cinta de contenção, recheio no ponto certo, as camadas ali, a camada de massa também não pode estar uma fina e uma grossa, por isso que você precisa ter um padrão de pelo menos 2 centímetros, 2,5 centímetros de massa, para que essa massa consiga ter ali uma camada de estrutura mesmo, né, sobreposta de recheio, para que ela consiga suportar todo esse peso. Outro detalhe, a quantidade de recheio que você vai colocar por camada. Então você tem que sempre prestar atenção. Por mais que você queira agradar o cliente, você não pode colocar recheio demais, senão aquela camada de massa ali não vai suportar, ela vai começar a ceder, certo? Então é um conjunto, você percebe que é um conjunto de fatores que no final das contas podem dar muito certo ou pode dar muito errado. E quando você chega nesse padrão, quando você consegue achar o ponto exato, aí não tem erro mais, aí é só você seguir adiante com isso, conseguir fazer exatamente sempre, por isso que é importantíssimo, né, a balança para te auxiliar nesse processo. E aí você fazendo essa pesagem todas as vezes que você for fazer, você vai ficar craque nisso e seu bolo sempre vai estar retinho. Então vamos colocar aqui alguns pontos, né, tem vários problemas que você precisa identificar.
Quando o seu bolo ele fica abaloado, né? Você olha o bolo e ele não tá retinho. O que pode ter acontecido na hora da montagem desse bolo? Pode ser que esse bolo ele foi montado e ele já foi coberto rapidamente com a cobertura ali, então não deu tempo dessa massa, né? Da massa, o recheio e tudo mais, ela ficar ali unida, ela ficar junto para ela acomodar certinho. E aí quando você já acaba de montar um bolo e já parte para decoração, já parte para cobrir esse bolo vai fazer o que? Ele vai começar a ceder. Porque todas as partes que estão unidas, massa, recheio, a cobertura, a calda, que tá tudo junto ali, ela vai dar aquela cedida. Então, por isso que um bolo, quando a gente vai montar um bolo mais alto um pouco, um bolo de 3, 4 camadas de massa, né, e 3 camadas de recheio, 4 camadas de recheio, você precisa fazer essa estruturação desse bolo e deixar ele na geladeira por pelo menos umas 6 horas, né? De preferência, se você conseguir fazer essa montagem no dia anterior, é até preferível, né? Ficar umas 12 horas na geladeira para que esse bolo, tudo junto, numa fita de acetato, né? Você envolve esse bolo. Eu, pelo menos, amo fazer assim, é como eu oriento minhas alunas a fazer. Muitas também montam já o bolo na assadeira, né? Eu prefiro montar ele no acetato. Eu acho mais prático, eu ensino minhas alunas assim. Então eu já monto ele todinho no acetato. Camada de massa, cinta de contenção, calda, recheio, massa, cinta de contenção, calda, recheio e assim até todas as camadas. Quando eu finalizo todas as camadas, cubro ela com plastiquinho, um disquinho de isopor, né? E em cima que tem um segredinho para que esse bolo se assente e fique ali retinho, eu coloco uma caixinha de leite condensado em cima desse bolo, tá? Só que eu não achato esse bolo, eu não aperto ele. Eu não quero que esse bolo, ele achate, ele aperte demais. É simplesmente essa caixinha que eu coloco ali em cima, é para que esse bolo, ele se achegue no lugar certo e na hora que eu tirar essa cinta de contenção no dia seguinte para cobrir esse bolo, ele tá ali reto, perfeito, né? E eu posso fazer a decoração dele e ele vai estar perfeitinho. Mas você precisa observar todos esses detalhes. A calda não pode ser demais, o recheio tem que estar no ponto certo, a cinta de contenção tem que estar de chantininho ali, ela tem que estar no ponto certo, tá? Então, quando você vê um bolo que ele começa a ficar todo abaloado na lateral, pode ter certeza que esse bolo ele não ficou prensado o tempo dele suficientemente na geladeira para que ele firmasse, né, realmente. Então ele ainda tá meio molengão ali. Outra coisa que pode acontecer quando você pega o bolo e ele tá escorrendo assim nas laterais, coberto de chantininho, né, ou ganache ou outra cobertura, e você vê que ele começa a minar a água pelas laterais ou até mesmo, né, na parte de baixo ali no cake board. Por que que acontece isso? Porque foi calda demais. Então esse excesso de calda, quando você começa a fazer as camadas de recheio, ela começa a escorrer, ela começa a vazar. Isso também pode comprometer o seu bolo e realmente ele pode cair, tá? Isso é um risco que pode acontecer. Outra coisa que acontece com uma estruturação de bolo também, né, que dá muito problema na hora de fazer a decoração, é na hora da espatulagem, que aí você vai passar, né, toda a camada de chantininho, ou ganache, ou brigadeiro em volta. E na hora da espatulagem, se você não tiver com a angulação da espátula ali retinha, ou você vai deixar o seu bolo assim, né? Ele vai ficar um funil, a parte de baixo mais fina e vai subindo assim. Ou então ele vai estar ao contrário, mais fino em cima e mais aberto embaixo, ele fica um cone. Então pode dar esses problemas também, mas isso você percebe que foi na hora da espatulagem, tá? A estrutura dele tá ok, mas na hora de espatular, o ângulo da espátula tava estranho ali, então ele fica meio assim. Então por isso que é importante você prestar atenção em todos esses detalhes. Inclusive quando você vai colocar esse bolo no acetato, para você envolver ele e deixar ele prensado, né, ali por o dia seguinte, você tem que observar se ele não tá torto. Porque às vezes você pode prensar ele ali e você tá prensando ele torto. E aí ele vai ficar torto depois de pronto, porque foi o jeito que você prensou ele ali naquele momento, né?
Já por outro lado, os bolos que eu ensino no curso Bolo Letra de A a Z também, são bolos que não precisam de fazer essa prensagem, você não precisa deixar esses bolos na geladeira, né, de um dia para o outro, ou no mínimo 6 horas. São bolos que você já vai fazer a modelagem dele, da letra ou do número, né, a forma que você vai fazer, e você simplesmente já vai montar esse bolo e entregar para o seu cliente. Você pode até deixar ele na geladeira um pouquinho, né, para ele dar uma resfriadinha, ficar geladinho, mas são bolos que não demandam tempo de geladeira, né? E esses bolos também você tem que ter uma baita estruturação nele, tá? Por mais que ele é um bolo baixinho, tem o jeito certo de fazer, né? Tem a estruturação certinha para você fazer. Então, nesse tipo de bolo, que ele é naked, né, ele fica aparecendo as camadas, essa estruturação que você faz de chantininho em volta, esse chantininho ele tem que estar no ponto muito certinho. Ele tem que estar aveludado para ele estar bonito, mas ele não pode estar mole. Porque lembra de quando eu falei das paredes? Você vai colocar uma camada de massa por cima dessa estruturação toda em volta que você vai colocar desse bolo, que realmente é uma parede. Você vai fazer toda a parede de chantininho e vai vir com o recheio, primeiro a calda, né? E depois toda a camada de recheio no meio desse bolo. Então essa camada ali que você vai colocar de parede em volta desse bolo tem que estar muito bem estruturada para que ela também não comece a ceder pelas laterais. Vai ficar super feio se isso acontecer e pode comprometer realmente a estrutura do seu bolo, dele começar a escorregar, ou dele ficar torto, ou simplesmente dele estufar as laterais e começar a meio que querer vazar pelas laterais. Então todos esses problemas você corrige quando você tem o método certo de fazer, a técnica certa. E aqui eu tô te orientando a forma correta para você fazer, tá? E se isso aconteceu com você já pode ter errado ou pode ter visto um bolo assim, agora você já sabe o que foi que aconteceu. Se foi calda demais, se foi o recheio que não estava no ponto certinho, se foi a cinta de contenção que também estava meio mole, tá? Então você já consegue observar todos os problemas, todos os detalhes dessa estruturação que podem dar errado e que podem aí afetar o seu bolo, e o seu bolo não vai ficar com aspecto bonito, né? Não vai estar seguro, inclusive, para o transporte, né? Porque esse bolo, se ele tá com essa estruturação com problema, meio molengão, para você transportar, então isso é um problema. Por isso que a gente precisa entender exatamente todos os pontos e fazer de tudo para não errar, né? E a balança, mais uma vez, ela é fundamental nesse processo. Você precisa ter a sua balança, tá? Então eu acho que o que eu tinha para falar aqui para vocês sobre estruturação do seu bolo e as formas para se corrigir isso, para você não errar nisso mais, é isso. É um conteúdo riquíssimo, como eu já falei para você. Já vai anotando tudo aí, arruma o seu caderninho de anotação, tá? E a gente se vê amanhã em mais uma aula das confeiteiras memoráveis. Eu te vejo amanhã, então, às 11 horas da noite, novamente, ó. Beijinho, beijinho, fiquem com Deus e até amanhã.